E falando em tratamento, eu queria te perguntar, porque assim, quando a gente tem um diagnóstico do câncer, eu percebo que todas as pacientes criam sim uma expectativa em relação ao tratamento, porque elas estão com a doença ali e elas querem começar o tratamento o mais rápido possível. Imagino que Sim. você tenha passado por essas sensações de querer iniciar o mais rápido possível. Mas como foi para você descobrir exatamente que você ia começar com quimioterapia, por exemplo? Visto que você deve ter né, idealizado a maternidade. Nós idealizamos, acho que toda mulher Sim, idealiza, sim. faz seus planos, seus sonhos que gostaria de concretizar durante a maternidade, e nem sempre eles são possíveis por diversos motivos, e Uhum, provavelmente a amamentação, por exemplo, para sim. você não foi possível. Então, como foi para você quando você descobriu, porque eu sei que ela começou com quimioterapia neoadjuvante, que é quando você começa a tratar o câncer com quimioterapia, o primeiro tratamento, antes da cirurgia, né? Essa é a situação. Como que foi para você descobrir que precisava de quimioterapia? Quem não é mãe, né, nessa situação, precisa se preocupar com o quê? Com a queda do cabelo, com sintoma isso, aquilo, e você tinha uma preocupação a mais. Não vou Sim, poder amamentar minha filha. Como que sim. foi isso para você? É difícil porque a gente romantiza muito, né? Então, eu vou ter a minha filha, ela vai usar a roupinha tal, a sair da maternidade, a gente vai chegar em casa, no quartinho dela, a poltrona de amamentação. Isso frustra muito. Frustra e foi um momento muito difícil o parar de amamentar, até por questões fisiológicas mesmo. Uhum. Você está cheia de leite e você não pode amamentar a sua bebê, entende? O processo de parar de ter leite, quem é mãe sabe que se o leite não sai, pode ter os problemas de. Sim, Esqueci o nome. mastite, né, Mastite engurgita, você e sente dor, febre. inflama, né? É um processo doloroso, tanto Do- para começar a amamentar quanto para parar, principalmente no momento que você estava de 10 dias, quando você tem a grande descida ali do leite, que geralmente começa no quinto, às vezes 3, depende da gestação, do parto, a cesariana costuma demorar um pouco mais, o parto normal faz com que essa descida do leite, que a gente chama, que é a tal da lua de leite, né? Aconteça mais rápido, mas você estava ali, o seu organismo tentando se adaptar, sabendo que tinha um bebê para mamar, produzindo leite com fulgor, porque ele ainda não entendeu qual a necessidade do seu filho, da sua filha, no Uhum. caso, e de repente Corta. uma parada abrupta, Já. né? Uhum. E, enfim, você deve ter sofrido do ponto de vista físico, a dor, Uhum. o seu organismo se acostumar novamente com essa Sim. situação abrupta, mas também emocional. Sim, eu lembro que eu pegava ela no colo, ela fazia a boquinha pedindo leite. Isso era torturante. Aí eu pedia para o meu marido, para minha mãe pegar, porque ver a minha filha pedindo leite e aí eu tendo que recorrer a uma fórmula, sendo que eu estava ali com muito leite. Mas assim, eu comecei a me preparar porque eu sabia que eu tinha que iniciar o processo para eu ficar bem, para eu cuidar dela. Sim, Então, ela era o meu propósito. sim. Então, igual esse podcast em especial Dia das Mães, eu fico imaginando a minha mãe. Ela queria cuidar de mim. E eu olhei para minha mãe e falei assim: mãe, eu quero que você cuide da minha filha. Então, é difícil porque minha filha é tudo para mim. Eu sei que eu e meu irmão somos isso para minha mãe. Uhum. Então, esse mix de emoções que o diagnóstico, o antes de começar, eu tive que ressignificar muita coisa, porque no cotidiano eu era uma pessoa muito imediatista. Tá com um problema, vamos lá, resolve, vamos planejar, prazo. Eu sou engenheira, então tem muito disso. E aí, de repente, eu não ia conseguir resolver no tempo que eu queria, no tempo que eu achava que tinha que ser. Uhum. É fisiológico, né? É o que o corpo responde, é o que os médicos avaliam e tentam. Eu brinco com a minha família, eu sou de exatas, me admira muito pessoas de biológicas, porque tem todo o meu respeito, porque
Eu tive anjos na minha vida, porque minha rede de apoio, obviamente, foi meu marido, meus pais, meu irmão, minha família, mas os profissionais de saúde que estavam ali comigo. Eu falo assim, eu conheci médicos, enfermeiros, técnicos, e todos eram meio psicólogos. Eu imagino. Uhum. Mas esse ressignificar de tempo, antes de iniciar um tratamento, foi difícil e foi aprender na prática mesmo, sabe? Igual você comentou sobre a perda de cabelo e tudo mais. Eu acredito que cada paciente que descobre o câncer, ele lida de uma forma. No meu caso, eu lembro que eu comecei a ver cabelos caindo na Olivia. Falei, não, minha filha não pode estar convivendo com os meus cabelos, vamos cortar logo. Então, eu tive uns posicionamentos diferentes. Eu lembro que eu chegava no oncologista, no neto, e falava, doutor, eu ainda tô com sobrancelha, coloca mais remédio aí que tem que cair logo, entendeu? Porque era o jeito de eu perceber que o tratamento Exato. estava Sim, eu fazendo entendo. efeito, entendeu?